Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, estes minutinhos que é com muito carinho que nós nos reunimos, que nós nos encontramos em nome de Jesus, para juntos refletirmos sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, uma excelente terça-feira para todos nós, que possamos começar o nosso dia com o nosso coração mais sereno, com os nossos pensamentos mais tranquilos. Por isso, antes da gente iniciar a nossa reflexão aqui de hoje, iniciar a reflexão desta terça-feira, que inicia o nosso mês de fevereiro, aliás, vamos dar as boas-vindas a mais um mês que se inicia, um mês de novas oportunidades, de novas chances para a gente aprender, nos aperfeiçoar e também caminhar para a evolução. Então, visto aí que estamos iniciando esse mês, para a gente começar também o nosso dia, antes de começarmos a nossa reflexão, vou convidar a todos para a gente tecer juntos aqui uma prece, uma pequenina prece para a gente serenar os pensamentos, esquecer um pouquinho os problemas, esquecer um pouquinho as vicissitudes e nos concentrar aqui, nestes minutinhos de reflexão. Então vamos juntos fechar os nossos olhos da vida material, elevar o nosso coração até o nosso amado Jesus. E nesta terça-feira vamos rogar ao nosso divino amigo para que ele nos conceda força, coragem, paciência e resignação. Porque todos nós, meus queridos irmãos, passamos por momentos difíceis na nossa vida. Todos nós enfrentamos provas, vivenciamos expiações e somos muitas vezes surpreendidos com os infortúnios inesperados, e que nestes momentos Jesus nos conceda a força de enfrentar, nos conceda a coragem de lutar para vencer e esperança na vida eterna que jamais deixa a nossa fé se abalar nos momentos difíceis. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos e amigas, agora com o coração mais sereno, com força, com coragem e com fé, vamos iniciar o nosso dia e também a nossa reflexão lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir o item 6 da passagem Causas Anteriores das aflições. Lembremos que essa nossa passagem, ela contém mais de um item e hoje o nosso foco aqui é o item 6 dela, é o item inicial dessa passagem. E gostaria de iniciar a nossa reflexão de hoje contando aqui, compartilhando com vocês uma história que quem me contou essa história foi meu esposo. E quando ele compartilhou essa história comigo, eu pensei e eu fiquei meditando por muito tempo em cima dela. É uma historinha simples, mas que tem um cunho de ensinamento profundo para todos nós. E bom, ele compartilhou comigo a seguinte história. Que havia um homem que foi até um barbeiro e sentando assim ali no barbeiro, ele foi fazer a barba, foi cortar o seu cabelo e naquele momento o barbeiro começou a reclamar com ele que Deus não existia. E o barbeiro dizia: como pode Deus existir com tanta fatalidade, com tanta calamidade, com todas as coisas de ruins que acontecem no mundo? Deus não existe. Porque se Deus existisse mesmo, essas coisas ruins, essas coisas más que acontecem não existiriam. E o homem que estava sentado ali na cadeira do barbeiro ficou em silêncio, ouvindo a todo momento o barbeiro reclamar que Deus não existia por causa de todo o mal que ainda habitava no nosso mundo. Bom, ele acabou de fazer a barba, acabou de cortar o cabelo, ele saiu da barbearia e caminhando na rua, ele viu um jovem que tinha um cabelo bem grande, uma barba também muito mal feita, bem grande a barba. Aí ele foi lá até aquele jovem, pegou na mão dele e o levou até lá dentro da barbearia e disse assim para o barbeiro: escuta,
Não existe barbeiro no mundo, porque se existisse barbeiro no mundo, esse jovem não ia estar com cabelo desse tamanho, nem com a barba desse tamanho mal feita. Ele estaria com o cabelo cortado e com a barba bem feita. Não existe barbeiro. E neste momento, o barbeiro olha para o homem sem entender nada e diz assim: claro que existe barbeiro. Eu estou aqui. Na verdade, ele tem esse cabelo desse tamanho e essa barba mal feita é porque ele não procura o barbeiro. E neste momento, o homem silencia e muito pacientemente vira-se para o barbeiro e diz: pois bem, Deus também existe. Não é porque acontecem calamidades, fatalidades no mundo que Deus não existe. Na verdade, é o homem que não busca em seu coração a Deus e por isso acredita que Deus não existe. Mas Deus existe o tempo todo. Deus zela por todos nós. E essa história eu fiquei muito refletindo sobre ela e por isso também eu quis compartilhar aqui com vocês, porque vejamos o fundo moral dessa mensagem, dessa história. Quantas vezes na nossa vida a gente se depara com fatalidades, com mortes prematuras, com acidentes inesperados, com infortúnios, com realmente momentos infelizes, muitas vezes, e a gente se questiona por que que isso está acontecendo. Por que que tal pessoa sofreu isso? Por que que tal enfermidade chegou para uma alma que é tão boa? Às vezes uma pessoa que cuida tanto da saúde é ali surpreendida com uma enfermidade que ninguém esperava. Às vezes uma criança em tenra idade desencarna e ninguém entende como que um jovem tão pequenino já deixou a vida, já deixou a matéria, deixou aqueles pais. Então vejamos que muitas vezes acontecem certas fatalidades, calamidades, que nós olhamos e nos questionamos: será que Deus existe? Porque acontecem tantas coisas ruins no nosso mundo, acontecem tantas fatalidades, o mal ainda é tão presente. Será que Deus permitiria que tudo isso ocorresse na nossa sociedade? E bom, meus queridos amigos e amigas, essa base de reflexão aqui que a gente está trazendo nesse início é para a gente realmente meditar hoje. Porque muitas vezes, quando a gente passa por um momento muito difícil na nossa vida, ou quando a gente vê quem a gente ama passando por uma infelicidade tão profunda, muitas vezes passa pelo nosso pensamento: será que isso é justiça divina? E bom, gostaria de compartilhar aqui com a gente, visando a nossa passagem do Evangelho de hoje, o seguinte: se nós tivéssemos apenas uma vida, se nós tivéssemos apenas uma única existência, aí sim, esse pensamento equivocado que a gente tem muitas vezes, se Deus existe ou não, ele até faria sentido. Porque realmente, se a gente tivesse apenas uma vida, aonde estaria a justiça de Deus vendo uma criança tão pequenina passar por tanto sofrimento? Vendo às vezes uma pessoa, uma alma de um coração tão bom, sofrendo com tantos desafios, com tantos infortúnios inesperados, passando por tanta infelicidade. Por que que uns têm isso e falta às vezes o básico para os outros? Por que que uns sofrem a vida inteira e outros passam a vida inteira às vezes sem ter uma enfermidade, sem ter um sofrimento? Se a gente tivesse apenas uma existência, esses questionamentos até fariam sentido. Porém, o nosso espírito, ele é eterno. E o fato do nosso espírito ser eterno já demonstra toda a justiça de Deus. Deus existe, Deus zela por todos nós e a justiça de Deus é perfeita. A gente precisa compreender isso, que a justiça divina, ela é bondosa e ela é absolutamente perfeita. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Aos olhos de Deus não existe privilegiado, não existe escolhido, não existe aqueles que ele castiga. Não. Todos nós temos o mesmo peso na balança divina.
E a justiça divina, a gente vê ela a partir das reencarnações, das oportunidades que nós temos de retornar à existência. Ou seja, nós não temos apenas uma existência. Nosso espírito é eterno e a gente tem muitas, milhares de vidas e vidas e vidas com oportunidades para nós progredirmos. Isso já é algo para a gente meditar aí, porque Deus concede para todos os seus filhos a liberdade. Todos nós temos o livre arbítrio. Todos nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas durante a nossa reencarnação. Deus não fica escolhendo por nós. Deus não fica dizendo, filho faz isso, filho faz aquilo, filho não, isso aqui você está fazendo tá errado, faz essa escolha aqui para sua vida. Deus não fica fazendo isso. Deus não fica nos vigiando. Pelo contrário, Ele deu a todos os seus filhos o livre arbítrio. Todos nós temos a liberdade perante as nossas escolhas. E o que acontece? Nem sempre a gente usufrui beneficamente essa nossa liberdade de escolha. Muitas vezes nós fazemos escolhas más, nós transgredimos a lei de Deus, nós ferimos o nosso próximo, nós fazemos escolhas perniciosas para a nossa vida. E vai chegar um momento que a gente vai ter que colher o reflexo dessas escolhas más, nossas. Ou seja, é a lei de causa e efeito. Essa é uma lei da justiça divina que todos nós, como filhos, estamos sujeitos. Tudo que a gente faz tem um efeito. Toda ação, ela tem uma reação. Toda semente que a gente planta, um dia a gente vai colher ela. Então pensemos, como nós temos muitas existências, muitas vezes o mal, o sofrimento que a gente está colhendo na vida presente, muitas vezes ele não vai ter raiz na vida presente. Muitas vezes ele vai ter raiz numa vida passada, numa vida anterior. Então as fatalidades, as calamidades, os infortúnios, os desafios, as provas que muitas vezes nos levam ao ápice do sofrimento, antes da gente se questionar se isso é justo ou não, olhemos e pensemos que somos espíritos eternos. Se hoje estamos colhendo esse tipo de efeito, esse tipo de reação, é porque em algum momento da jornada do nosso espírito, nós semeamos uma escolha, uma atitude, um comportamento que hoje se reflete nisso. Nesse momento, muitas vezes, de resgate, neste momento, muitas vezes, de aprendizado e de pagamento de dívida nossa. Então, não é Deus que é um Deus punitivo, não é Deus que castiga e não é que Deus não existe. Pelo contrário, Deus é extremamente bondoso. Ele zela por todos os seus filhos e zela tanto por nós que coloca todos os filhos sob a mesma lei de causa e efeito. Ou seja, todos os atos que nós fizermos, que nós semearmos, vai chegar o dia que a gente vai colher. Vai chegar o dia que a gente vai colher o resultado dessas nossas atitudes. E muitas vezes, no passado, como dissemos, em outras existências, nós transgredimos a lei de Deus, fizemos algo pernicioso. E hoje a gente passa por esse resgate, por esses momentos muitas vezes de infortúnio e de sofrimento, como uma forma da gente aprender e também como um reflexo de algo que nós fizemos anteriormente. E esse pensamento, ele é muito lúcido para nós e muito claro, porque nos concede coragem, nos concede paciência e nos concede resignação frente aos problemas que nós passamos, porque todos nós passamos por provas, vicissitudes, todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. E quando a gente clareia o nosso pensamento sobre a eternidade do Espírito e que o que a gente está passando aqui hoje é justiça divina, é algo que a gente está colhendo provavelmente que nós plantamos de errado, isso nos concede coragem e força para enfrentar o que estamos passando.
Porque pensemos, se a gente não pensa na eternidade do Espírito, se a gente não tem consciência de que nós é que estamos colhendo os nossos atos, é claro que a gente vai supor que vai ser uma injustiça divina, é claro que a gente vai ficar inconformado, que a gente vai se revoltar, que a gente não vai entender, porque a gente vai muitas vezes usar argumentos assim, nossa, mas eu faço tudo certo na minha vida e nada sai direito, nossa, mas eu fiz tudo correto. E mesmo assim eu tô sofrendo por causa disso e disso e disso. Muitas vezes a gente vai ter esse pensamento de injustiça. Mas é um pensamento equivocado. A gente precisa clarear os pensamentos do nosso espírito com a certeza da eternidade da vida. Que o que nós passamos hoje é um reflexo das nossas próprias atitudes do passado. Das nossas próprias atitudes do passado. Nós somos os responsáveis pelo que nós passamos. Deus é justo, Deus é bondoso, e Ele é tão bondoso que Ele nos concede a chance de vir aqui, passar, e muitas vezes, olha só, às vezes a gente passa por um sofrimento que ele é bem menor numa escala do que a gente fez, às vezes, o outro sofrer em outra existência. Olha só a justiça divina aí para nós. Vou rememorar aqui uma história pra gente, porque muitas vezes é comum a gente ter esse pensamento de injustiça divina, de que Deus não existe, frente a tanto mal, tanta calamidade, sem explicação na vida presente. Mas quando a gente alonga o nosso olhar da vida eterna, a gente começa a compreender a justiça de Deus, a gente começa a compreender as leis divinas e começamos a ter mais responsabilidade com os nossos atos, com as nossas escolhas. E bom, vou rememorar aqui pra gente uma história que é do Chico Xavier. Eu gosto sempre de compartilhar histórias do Chico, porque Chico, ele, além de um grande espírito, ele é um grande ser humano. É uma alma que é exemplo para todos nós de caminho no bem. Chico fazia o bem a todos sem olhar a quem. E certa feita chegou até ele uma mãezinha muito desesperada com o seu filho no colo. E ela disse: Chico, o meu filho nasceu cego, nasceu surdo, nasceu mudo e nasceu sem os dois braços. Só que agora ele contraiu uma enfermidade nas pernas e o médico disse que ele vai ter que amputar as pernas. E essa mãe, ela estava muito inconformada. Pensemos, vamos só com o olhar da matéria aqui. Pensemos, uma mãezinha com uma criança, sem os braços, surda, muda, cega, e ainda ia ter que amputar as pernas porque acabou de contrair uma enfermidade. Chico ficou extremamente tocado com aquela história e nesse momento Emmanuel se aproxima de Chico. Emmanuel, o espírito, grande espírito e benfeitor que guia o Chico e também ampara a todos nós também. Então Emmanuel se aproxima de Chico e diz o seguinte: Chico, essa criança que está em seu colo, há 10 reencarnações que ele suicida. E esse espírito solicitou para Deus, para ele vir nessas condições que o corpo dele está enfrentando, para que ele não pense, não deseje e não cometa mais o suicídio. E ele consiga passar por uma existência, por mais que seja por poucos anos, que ele consiga passar e viver, aprender em uma existência. Olha só o que Emmanuel revela para Chico e o que essa história traz para todos nós. Muitas vezes, aos olhos da matéria, a gente vê uma enfermidade, a gente vê uma enfermidade do corpo, a gente vê um infortúnio que acomete às vezes a nossa família ou quem a gente ama e a gente fica desesperado. A gente fica pensando, mas que injustiça, como que isso foi acontecer? Ao mesmo tempo, igual essa mãezinha, o que meu filho fez para merecer isso? O que uma criança fez para merecer nascer nessas condições e não ter oportunidades como outras crianças têm? Aos olhos da matéria, o nosso pensamento ele ainda é tão enraizado ainda materialmente, é tão equivocado que muitas vezes é esses pensamentos, esses questionamentos que surgem na nossa mente. Porém, se nós alongarmos o olhar na vida eterna, igual Emmanuel fez, chegou perto de Chico e falou: olha, tem 10
reencarnações que esse menino comete o suicídio. Ele pediu para vir assim, para conseguir ter uma existência. Então vejamos, se a gente alonga o olhar na vida eterna, nós compreendemos que muitas vezes a infelicidade que a gente acredita ser na matéria é um momento de aprendizado para o nosso espírito. Muitas vezes o infortúnio que a gente fica sem entender por que está acontecendo é uma forma de justiça divina, é uma forma de resgate, é uma oportunidade para o nosso espírito se aperfeiçoar. Aquela criança da história do Chico, ela precisou vir nessas condições para que ele pudesse se manter vivo, para que o espírito dele pudesse progredir um pouco. Da mesma forma, as provas, os desafios, os infortúnios, as calamidades, as fatalidades que nos acontecem são chances, oportunidades que Deus nos concede de aperfeiçoamento, de evolução, porque a gente sempre consegue tirar um ensinamento dos momentos mais difíceis da nossa vida. Se a gente parar para pensar um pouco, os momentos mais tristes, os sofrimentos mais profundos que a gente passou na nossa vida, foram momentos que algo nos ensinou, nos fortaleceu em algum momento, algo somou para o nosso espírito, para a nossa jornada, amadureceu um pouquinho mais a nossa forma de pensar e nos ajudou na caminhada. Então, hoje sempre, meus queridos amigos e amigas, eu sei que passar por momentos de dificuldade na vida, muitas vezes a gente se desespera, o nosso chão se abre, a gente é levado até o deserto. Mas vamos manter o pensamento firme de que tudo passa, tudo passa. Esse momento difícil vai chegar um momento que ele vai acabar, que ele vai terminar, que ele vai ter um fim. Mas enquanto ele estiver ocorrendo, é porque nós precisamos passar por isso. Seja uma colheita de algo que fizemos no passado, seja uma forma da gente aprender, seja uma reação de uma ação que nós tivemos, se não na vida presente, numa vida anterior. Então vamos trabalhar o olhar da vida eterna, confiar na vontade de Deus, confiar na justiça divina, tendo consciência e responsabilidade também perante as nossas atitudes na vida atual. Vamos semear boas sementes para que no futuro a gente possa colher o bem, que a gente possa colher a paciência, a serenidade e a tranquilidade, para que a gente possa, enquanto a gente enfrenta os momentos difíceis no hoje, vamos também semear boas sementes para que no futuro a gente possa dar um passinho aí no nosso progresso. Meus queridos amigos e amigas, vou convidar a todos para a gente encerrar o ponto de reflexão nosso hoje. Espero que da melhor forma eu possa ter compartilhado aqui com vocês a esperança, o facho de esperança. Todos nós passamos por momentos difíceis e nós somos responsáveis pelo que está acontecendo conosco hoje, porque a justiça de Deus ela é perfeita e é tão perfeita que Deus nos concede oportunidades de aperfeiçoamento. E muitas vezes essas oportunidades é através da dor, é através das provas, é através das expiações, porque nós ainda, o nosso espírito, ainda precisa passar por esse tipo de aperfeiçoamento para caminhar. Então vamos manter sempre a fé, jamais pensar em desistir perante os desafios da vida, mas vamos nos manter forte, com força, com coragem, nutrindo cada vez mais a nossa fé, nutrindo a nossa esperança na vida eterna e, sobretudo, a paciência e a resignação. Tudo passa. Esses momentos difíceis, eles passarão e chegará o dia que a gente vai olhar para trás e a gente vai ver o quanto nos fortalecemos com esses momentos. Meus queridos amigos e amigas, vou desejar a todos uma excelente terça-feira, um dia de muita paz, de muita força para aqueles irmãos que estão passando por uma prova, que estão passando por um desafio, que Deus nos preencha com muita coragem e que possamos nos encontrar aqui amanhã às 7h30 para a gente realizar mais uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações
vocês que nos ouvem, que nos acompanham. Meus queridos amigos e amigas, muita força, muita fé e muita esperança. Tudo passa, vamos levar essa mensagem, a vida é eterna. E se hoje a gente está colhendo sofrimento, é porque Deus é extremamente justo e está nos concedendo uma oportunidade do nosso espírito se aperfeiçoar. O nosso olhar aqui na matéria é fechado, a gente não consegue ampliar o olhar, mas o nosso espírito com certeza sente que é nesses momentos de desafio que a gente mais evolui, que a gente mais progride. Muitas vezes é passando pelas vicissitudes na carne que o nosso espírito progride. Vamos levar essa mensagem no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.